Boa tarde a todos e a todas. A gente teve alguma modificação de horário, então eu subi para falar nessa mesa de mulheres, o que me honra muito. Um espaço como a OAB que abre para que as mulheres possam falar. Não só as mulheres, mas hoje eu falo em nome de algumas minorias também, especialmente as minorias que me debrucei na minha tese de doutoramento sobre as pessoas de sofrimento psíquico aprisionadas nesse país. Então, em nome desses mortos no Brasil, desse genocídio penal psiquiátrico que se tem, eu agradeço o espaço que me foi concedido. Em nome da minha amiga Olívia Castro, e aqui cumprimento todas essas mulheres maravilhosas, aguerridas, militantes das causas difíceis desse país, né? Bom, vamos dar um andamento aqui mais rápido. Eu tenho... Tu não era meu DJ? Agora você não és mais? E agora? Aqui? Não deu. Pronto. Bom, falar um pouco de medida de segurança, eu vou apenas problematizar para vocês algumas questões. Eu tinha me preparado para 15 minutos, aí mais 10 está meio complexo. A gente parte, quando a gente vai Só falar... um momentinho, doutora. Como faltou uma, doutora Ivelto, a gente conversou aqui e quer saber se pode ficar 15 minutos para cada uma? Não, doutora, 15 minutos. Muito obrigada. Quem não chora não mama, né? Não chora porque não A advocacia tem disso. Quem não chora não. Isso. Quando a gente está falando de medida de segurança no Brasil e que a gente tem como foco as pessoas em sofrimento psíquico, a gente está falando partindo de um paradigma racista, higiênico-disciplinar, estabelecido no Brasil, e eu parto do meu lugar de fala do século XIX, meados ali do século XIX, onde a gente tinha um problema muito grave, social, urbanístico, jurídico e político. Dom Pedro não conseguia dar conta da logística que estava ali nas cidades brasileiras. A gente tinha um êxodo rural imenso, a gente tinha uma imigração muito grande, a gente tinha escravos alforriados, essas pessoas foram se acumulando nas cidades, porque o mercado de trabalho não tinha condições de absorver essa mão de obra. Com isso acarretou uma série de problemas, consequentemente violências, questões que não se tinha comumente, não era comum lidar com esse tipo de questão em relação à segurança pública, por exemplo. Diante disso, além disso, a gente tinha um problema de urbanização. A questão sanitária muito grave, pestes, epidemias, e o governo não sabia como lidar com isso. A partir daí, foi convidado alguns médicos para compor a política brasileira. Como eram médicos, o paradigma era médico, esses médicos foram trabalhar na política, e por isso a gente trabalha com a questão da medicina social. Então a gente passou a ter um médico político administrador que passou a compor um projeto sociopolítico no Brasil. Isso muda completamente a forma de lidar no Brasil, na política e no jurídico, no Poder Judiciário, porque isso deságua completamente no Poder Judiciário. A gente passa a ter uma estratégia biopolítica de higienismo no Brasil, de controle, disciplina e defesa social. Isso não é inventado. Isso não cai de paraquedas no Brasil, isso é absolutamente construído historicamente nesse país. Então, obrigada. Está funcionando, né? Tá. Obrigada. Então a gente tem essa estratégia, como diria Foucault, de biopolítica, e essas pessoas que eram excedentes populacionais, que eram taxadas de incivilizados, indesejáveis, diferentes, passaram agora a ser patologizados, passaram a ter a categoria de anormais. E por isso a gente começou a criar essa categoria do louco criminoso. Não que não se tenha pessoas com sofrimento psíquico, efetivamente, com doenças mentais e tudo mais. Mas colocar tudo num lugar só, um bolo só, e taxar, estigmatizar essas pessoas como a gente faz, e eliminá-las no campo social, isso é extremamente complexo e isso vai se desenvolver muito bem no Brasil como uma forma de controle. Qual é o legado da teoria das raças no Brasil? A partir de uma teoria que a gente chamou de teoria da degenerescência. Isso desagou no Brasil o Conde de Gobineau, que trouxe isso, não é dele, é de Morel, um francês. O Conde veio para o Brasil como um diplomata francês e ele desaba no Brasil a teoria da degenerescência. Essa teoria é fundamental para a gente entender o sistema prisional hoje, o sistema de justiça criminal como um todo. Nina Rodrigues, maranhense, ele não é alagoano, ele não é baiano, mas ele morou
trazida por Cor de Gobineau. E ele faz o que a gente conhece, muita gente chama ele de Lombroso brasileiro, né? Então ele desenvolve a teoria da degenerescência dizendo o seguinte, sobre a mestiçagem. Os mestiços eram considerados pessoas degeneradas, ele tinha como base teorias biológicas, e essa mestiçagem, ela era considerada uma degeneração racial e social. Essas pessoas degeneradas eram no nível de degeneração mental, portanto negros e mestiços eram considerados degenerados mentais. A partir disso, todo degenerado é considerado perigoso, todo doido é perigoso, todo mundo tem medo do doido, porque ele é inesperado, ele é imprevisível. E se o sujeito ele é perigoso, ele era considerado potencialmente criminoso. Esse quarteto criado por Nina Rodrigues com bases científicas, porque é muito difícil você derrubar isso foi perpetuado ao longo dos séculos no Poder Judiciário brasileiro. As nossas legislações, o nosso Código de Processo, o nosso Código Penal está cheio disso aí. A gente teve um enaltecimento da eugenia no Brasil, nós tivemos um processo eugênico de branqueamento significativo no início do século XX. Os anos 20 foram marcados por vários congressos de higienismo e branqueamento no Brasil, e isso é silenciado, para que a gente melhorasse a nossa raça. Nós tivemos um fortalecimento da medicina legal e do positivismo no Brasil também, como legado da teoria das raças. Criação dos estereótipos, o estereótipo do criminoso preto, pobre, favelado e homem, fruto do machismo, classismo, sexismo e racismo. Isso não é inventado, isso é construído cientificamente nesse país. O positivismo ele vai gerar um autoritarismo policial, eliminação do perigo biológico. A gente precisa eliminar o perigo como caracterização do perigo biológico e, consequentemente, nós temos a criação das medidas de segurança no Brasil com parâmetro de humanização. Ora, o Estado se vende que a medida de segurança é um grande presente para o sujeito, não é a todo o senso comum. Quando vê um caso muito sanguinário, né? A vovozinha lá assistindo o Jornal Nacional, ela cutuca o sujeito e diz assim, quer ver como o advogado criminalista dele, o advogado dele, bandido, que nem ele, vai já dizer que ele é doente mental para se livrar da pena? É exatamente essa frase que as pessoas dizem ou pensam. Isso é muito comum, né? Muito comum. Porque se construiu um mito de que a medida de segurança é um tratamento, é uma cura, é um presente que o Estado te dá para que você não seja apenado. Isso é uma grande falácia. Isso não existe no Brasil. Vocês devem... Eu trouxe como ilustração, não de manicômio judiciário, mas eu trouxe como ilustração das barbaridades, do genocídio que se tem no Brasil em relação a manicômios, porque o mesmo genocídio de hospitais comuns, eles usavam nos hospitais psiquiátricos, nos manicômios judiciários, que são espaços asilares, como diria Goffman, destinados às pessoas submetidas à medida de segurança de internação. O caso do Hospital Colônia de Barbacena, tratado pela Daniela Arbex, no livro dela, O Holocausto Brasileiro, acho que todo mundo conhece. Nós tivemos ali 60 mil mortos em média do que foi conseguido apurar. Foi tanta gente morta que eles construíram um cemitério ao lado do manicômio para que não chamasse tanta atenção, porque morria mais ou menos 16 pessoas por dia. O manicômio foi construído em 1903, com 200 leitos, uma média de 5 mil pacientes em 1961. Cerca de 70% dos internados não tinham nenhum diagnóstico de doença mental. Eram colocados lá por outros motivos. Mulheres que engravidavam, os amantes, mulheres que os maridos queriam se livrar das suas esposas, decretavam lá com laudo psiquiátrico que as esposas eram doentes mentais e jogavam no manicômio, crianças órfãs, ou seja, todas as pessoas indesejáveis eram colocadas lá. O caso do Juqueri de São Paulo, que também foi construído na mesma época, mais ou menos 1898, 80 pacientes, em 1957 já tinha 3.520 crianças internadas, em 1958 nós tínhamos 14 mil internados. O Juqueri ficou muito famoso em São Paulo por internar pessoas estrangeiras. Os japoneses chegavam em São Paulo e iam direto ao hospital psiquiátrico. Nós tivemos, em 100 anos, 120 mil pacientes internados no Juqueri, mais de 33 mil óbitos e mais de 2 mil crianças mortas. Entre esses dois manicômios somente, nós tivemos mais de 100 mil mortos no Brasil e tudo silenciado nesse país nos livros de história. Então nós tivemos a ditadura militar, que
explorando muito, matou, vamos botar aí bem generoso aí, 2.000, 3.000 pessoas, talvez tenha sido mais, que foi um grande lástima nesse país, e há quem ainda queira a ditadura de novo, né? Com todo respeito aos mortos da ditadura, nós tivemos mais de 100 mil mortos nesses hospitais psiquiátricos do Brasil, só aí nesses dois, fora o resto, que a gente não tem conhecimento. No relatório de 2015, o Conselho de Psicologia, Federal de Psicologia, trouxe uma inspeção aos manicômios judiciários no Brasil, e neles eles constataram deficiência de acesso à justiça, escassez de psicólogos, superlotação, invalidação do status de ser humano. Isso é um diagnóstico primário. A pessoa, quando entra no manicômio judiciário, ele perde logo o status de ser humano, a invalidação da sua essência de ser humano, como diria Zaffaroni também, não trabalha isso. Em 2007, ele já fala do inimigo do direito penal, isso serve no Estado Penal Psiquiátrico também. Inexistência dos registros em prontuários, a falta de defesa também é muito comum, não tem advogados para essas pessoas que são submetidas a medidas de segurança. E 41% dos pacientes em detenção tinham laudo positivo de liberação. Ou seja, você tinha um laudo de cessação, de verificação de cessação de periculosidade positivo e juízes não liberam pelo recrudescimento penal. Né? Esse é um laudo, esse é um diagnóstico bem comum no Brasil, vai sair um relatório agora em dezembro. Eu participei em nome da OAB do Maranhão, relatório nacional, que foi pedido pelo Ministério Público de Brasília. Esse relatório ele é confidencial, mas eu já estou falando para vocês que ele já vai ser exposto para a mídia, e vão tomar devidas providências. Nós investigamos aqui 3 hospitais, entre eles o MINA, que hoje em dia é um dos melhores, e só ele está recebendo em tese de segurança aqui, mas eu fui pela OAB, não fui pelo CNJ, não fui como professora e não fui pela ONU, que hoje eu trabalho para eles. Bom, é importante a gente situar do que nós estamos falando. Nós estamos falando de crime de tortura, nós estamos falando de uma invalidação ao modelo de assistência antimanicomial determinado pela 10.216. É importante que a gente dê nome aos bois, porque a lei de tortura, ela estabelece no artigo 1º, claramente, quem submete a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança e sofrimento físico e mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Isto significa que nós podemos responsabilizar servidores públicos, Ministério Público e Magistratura, que não se comprometem, como está estabelecido na lei de tortura, ou fazem vistas grossas, ou, de fato, mandam irregularmente pessoas a cumprir medidas de segurança para presídios comuns, por exemplo. Isso é terminantemente proibido pela lei antimanicomial, que é visivelmente, diariamente, sendo menosprezada e tentativa de invalidação da 10.216 vigente e que precisa ser respeitada. Portanto, nós temos tanto uma violação da lei 10.216 quanto uma violação da lei de tortura 9.455 e 97. Para a gente finalizar, o que nós temos hoje é um processo interessante, que é o que eu falo na tese. Nós temos tanto um processo de legitimação da medida de segurança, quanto deslegitimação. Ela já foi deslegitimada há muito tempo. O artigo 96 e 97 do Código Penal já está invalidado há muito tempo. Até pelo princípio da especialidade, o professor Cirilo dos Santos se debruçou nesse tema agora em 2018, no novo manual dele, Parte Geral. Fiquei muito feliz de ele citar uma obra dele, esse livro, e obra de tantos outros professores que se debruçam nesse tema este pouco trabalhado, invisibilizado, e talvez é o tema mais difícil da execução penal no Brasil, que poucas pessoas se debruçam por ser um tema interdisciplinar e difícil de abordar. O professor Juarez Cirilo dos Santos fala que o artigo 96 e 97, pelo próprio princípio da especialidade, estaria deslegitimado, porque deveria se usar a lei específica, que é a 10.216, que trata disso. Eu concordo plenamente, o professor Juarez Tavares já tinha falado disso também há muito tempo. Então nós temos uma deslegitimação pela 10.216, do Instituto da Medida de Segurança. Nós precisamos deixar claro que a medida de segurança hoje é um mito do tratamento e da ressocialização. Isso foi vendido e construído pelos manuais do direito penal como um mito, a prevenção especial é outro mito, né? E as pessoas criaram uma concepção do senso comum teórico nesse sentido. As medidas de segurança,
elas são, ao meu ver, uma taxa de não poder, que a gente tem uma gestão dos corpos pretos e pobres, porque a máxima que se tem dentro dos manicômios judiciários não são pessoas brancas e ricas, né? São pessoas pretas e pobres, muitas mulheres estupradas, mulheres violentadas. Eu degravei todas as falas de quem eu entrevistei no manicômio agora que vai sair nesse relatório. E a gente tem uma manutenção do direito penal do autor. Quando a gente tem uma pessoa em sofrimento psíquico, a gente tem o tempo todo uma relegitimação do direito penal do autor, que sequer se debruça sobre o processo. Produção de prova zero, né? Coloca logo ele com uma culpabilidade total, né? Apesar de que não se tem a avaliação de culpabilidade e sim de periculosidade. Dito isso, a questão da periculosidade, do risco presumido, ela é impressionante, porque isso são dois critérios construídos no século XIX por teorias biológicas e científicas e perpetuados na legislação penal e processual penal no Brasil. Quando a gente está falando de prisão preventiva, a gente está falando de periculosidade. A gente está antecipando pena com uma categoria que é de periculosidade, que é uma categoria biopsicológica, que nenhuma ciência foi capaz de definir o que é periculosidade, nenhuma ciência no mundo se presume isso. E isso, risco presumido e periculosidade, acabam sendo eixos de verticalização de políticas criminais no Brasil excludentes. A gente constrói políticas criminais com base em risco presumido. Simples assim. E isso a gente vai antecipando pena e acabando com o princípio da presunção de inocência. Não só isso. A periculosidade faz fomento de espaços asilares, vem fazendo, né, o fomento de espaços asilares desde o final do governo Temer, com algumas mudanças no sistema de saúde mental, e agora no governo Bolsonaro, no ano de 2019, foi marcado por uma expansão dos espaços asilares dos hospitais psiquiátricos, espaços comuns, né, com alas psiquiátricas, na verdade, indo de encontro à lei antimanicomial. Nós temos, então, securitarismos pautados em vidas matáveis. Essas pessoas são vidas matáveis, pessoal. Quando a gente está falando de preto, pobre, favelado, que comete crime e que é doente mental, esse é lixo humano, que nem votar e nem trabalhar, todas as vezes ele consegue. Ele não serve para nada para o governo. Nada. Nem para braço operário. Portanto, é vida matável. Pode matar, que não faz a menor diferença, todas as vezes nem a família quer. E o Estado acha que é lixo humano. O Estado tem que dar conta disso, que são pessoas. Portanto, eu digo a vocês, para finalizar, que as medidas de internação, as medidas de segurança de internação, sem sombra de dúvidas, é a via mais brutal e desumana do sistema de justiça criminal. Aqui, reenfatizo o estado de coisas inconstitucional na DPF do Supremo Tribunal Federal, 347, onde declarou que o sistema penitenciário seria um estado de coisas inconstitucional. Isso se remete ao sistema penal psiquiátrico completamente mais agudizado ainda, porque é uma declaração aberta de inconstitucionalidade. E nós temos um genocídio penal psiquiátrico nesse país invisibilizado. Não só nas penitenciárias comuns, mas nos manicômios judiciários. E é isso. Eu deixo vocês com essa frase: o Estado psiquiatriza o injusto cometido e o suposto perigo público enjaula o sujeito e joga a chave fora. Muito obrigada por sua atenção.